Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelas suas preces. Obrigado por nos receber em seu lar, junto de seus filhos, junto de sua família, para o aprendizado da palavra de Deus. A porção desta semana, Ekev, significa porquê. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, até Deuteronômio, capítulo 11. Embora seja traduzido como porquê, ou consequência, ou em razão disso, a palavra Ekev também significa calcanhar. E esta porção em especial nos chama à responsabilidade da obediência. Nos traz à memória os milagres de Deus. Melhor que isso, nos traz de uma maneira afetuosa as palavras de Deus quando ele diz no verso 12, verso 13 de Deuteronômio, capítulo 7, se me obedecerdes, amá-los-ei. Se me obedecerdes, abençoá-los-ei. Por quê? Porque tais promessas foram feitas a vossos pais, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 12 diz: Vechaya ekev tishmeu et hamishpatim. Em consequência da obediência aos mandamentos e a guarda dos mandamentos, eu vou guardá-los, eu vou abençoá-los, eu vou amá-los. Então, ao contrário do que muita gente apregoa, que o mandamento se faz um jugo, estamos no tempo da graça, onde os mandamentos seriam desnecessários, digamos assim, Deus faz promessas a todos aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aqueles que se preocupam com uma conduta em santificação, porque Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito para santificá-los, para chamar o povo de Israel de nação especial, de povo de Deus, para cumprir uma missão de anunciar as verdades do Deus que tirou Israel do Egito às demais nações que trouxessem porventura em seus corações o desejo de servir ao Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas. Nessa passagem de Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, é interessante porque diz Vechaya ekev tishmeu et hamishpatim. Entre a palavra ouvirdes e a palavra juízos, nós temos o Aleph e o Tav, a letra ou escrita et. Mas, se você observar, não existe tradução dentro deste verso para estas duas letras. Vale lembrar que a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e a letra Tav a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, quando Deus diz que em razão da obediência, em razão de ouvir os mandamentos, entre ouvir e entre a palavra mandamentos, ele insere a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico, me vem à mente o que disse Yeshua, o primeiro e o último descrito em Apocalipse, no capítulo 22. Yeshua disse em Yohanan, em João, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Enquanto existem tantos que dizem que Jesus aboliu os mandamentos e os cravou na cruz, Yeshua, o judeu, nosso Mashiach, filho de Davi, ele diz, aquele que me ama guarda os mandamentos. Corroborando com este pensamento, nós temos Shaul HaShalir, Paulo, o apóstolo, instruído aos pés de Gamaliel, o Rabi, e Paulo diz na sua carta aos Romanos, o mandamento é santo, justo e bom. Eu não teria conhecido a transgressão se o mandamento não me houvera ensinado. Mas quantos se valem dos mandamentos para manifestar o fruto daqueles que verdadeiramente amam a Deus? Quantos entendem os mandamentos como algo bom para a vida?
como algo que testemunha para a vida, como algo que exibe o fruto, exibe a luz, exibe um sal que tempera e que não é insípido. Um sal que tem sabor, uma palavra que tem cheiro, que não seja inodora. Quantos há que se preocupam realmente em obedecer? Nessa porção Deus diz, em Ekev, no verso 12 e 13, se vós me obedecerdes, eu vou amar vocês, eu vou abençoar vocês. Por isso fica evidente que quando a bênção não vem, não seria, analise comigo, a razão da maldição uma consequência da desobediência? Agora, quando alguém diz não temos lei, ou a lei foi abolida, ou a lei foi definitivamente encerrada na morte de Yeshua, qual seria a razão do meu ou do teu arrependimento? Qual seria a razão de batismo, de tevilá, ao que chamamos em hebraico? Uma vez que nos ensina Brit Hadashah, ou o chamado Novo Testamento, em muitos escritos, como por exemplo em Atos capítulo 2, arrependei-vos, se convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua Mashiach para perdão dos pecados. Mas que pecado? Uma vez que nas cartas de João nós temos que pecado é a transgressão da lei, mas se a lei foi cravada na cruz, então não temos pecado. E se não existe pecado, não carecemos de batismo, porque não há o que remir ou o que perdoar. E se não há o que remir, se não há o que perdoar, qual a razão de Yeshua, o judeu, ter morrido pelo homem? Este raciocínio que defende a graça como um direito à transgressão, mesmo que um perdão imerecido, mas como um direito a cometer equívocos, ele é tão danoso para a vida que nos afasta do amor de Deus, das bênçãos de Deus e da aliança que ele fez com o homem através de Abrão e posteriormente Abraão. O israelita deve sim se preocupar e de forma a evidenciar que a obediência ao mandamento não é algo somente para o seu próximo, mas é algo que deve ser manifesto primariamente através da sua própria vida, da sua própria casa. Como disse no livro, como disse Josué em seu livro, ele escreveu: se vos parece mal servir ao Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, Deus de nossos pais, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando servimos, estamos dispostos a obedecer. Porque Deus definiu estatutos, juízos, mandamentos, não para que o homem morra pelos mandamentos, mas para que o homem viva pelos mandamentos. Em que sentido? Numa conduta imaculada, em santificação, conduta ilibada, numa vida que seja espelho para que outras pessoas possam buscar no exemplo de obediência um encontro com um Deus que te abençoa. Deus escolheu uma nação peculiar. A esta nação Deus chamou Israel. Deus deu o Shabat para esta nação, para a nação de Israel, como aliança, assim como os demais mandamentos. Dentro dessa porção de Eikev, nos é dito que os mandamentos entregues por Deus, pelas mãos de Moisés, depois de 40 dias, quando ele não comeu e nem bebeu, representam uma aliança, representam um concerto entre Deus e o povo que ele chamou de nação especial, para cumprir um propósito, para levar a verdade, para anunciar a luz, principalmente para colocar entre o ouvir e os mandamentos o primeiro e o último, o Aleph e o Tav. Porque não somos sem essa interface, não existimos sem esta interface.
A Brit Hadashah, nas palavras de Paulo a Timóteo, nos diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. Existiu um propósito para a morte de Yeshua: nos aproximar de Deus, nos resgatar da escravidão, nos tirar do Egito. O Egito representam as outras nações, as outras religiões que não validam e não seguem os mandamentos de Deus, que não conhecem o Deus de Israel e não conhecem Yeshua, o judeu. Existe um propósito para o sangue derramado. Sem derramamento de sangue, nos diz a palavra de Deus, não há expiação. Então a finalidade da morte de Yeshua, o judeu, seria trazer expiação. Expiação mediante pecados cometidos. Pecados traduz-se em. Pecado traduz-se em negligência contra a lei. Transgressão contra a lei. Desobediência contra os estatutos de Deus. Quebra de aliança. Então Yeshua vem para propiciar ao homem e àqueles que se achegam aos descendentes de Abraão a possibilidade de encontrar pelos mandamentos a santificação. O mandamento cumpre um propósito maravilhoso, um propósito digno de louvor, que é trazer a santificação. E Deus diz em muitas de suas palavras: sede santos, porque eu sou santo. Eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, para vos fazer meu povo, e eu serei vosso Deus. A manifestação das pragas no Egito não cumpre em propósito de apresentar milagres de Deus, mas apresentar ao faraó o Deus que libertou Israel. Qual é o Deus que te liberta? Aquele que depois de 50 dias, havendo tirado você do Egito, te entrega pelas mãos de Moisés as tábuas dos mandamentos? Ou um Deus que afirma que mandamentos são desnecessários porque a graça substitui a obediência? Medite sobre isso. Eclesiastes nos diz: porque o dever de todo homem é a obediência aos mandamentos. E Davi, o profeta, diz: na sua lei medito de dia e de noite, na sua Torá são todo o meu prazer. É a minha luz, é a lâmpada para os meus pés. E Yeshua disse: eu sou a luz do mundo. Yeshua, nossa eterna Torá e nossos ensinos. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Shalom Alechem Lechitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat.